E para a gente tratar com dignidade, com sabedoria um paciente, claro que faz parte os exames laboratoriais. Pelos exames laboratoriais, nós conseguimos ver se a pessoa está com inflamações, porque a causa de tudo, do câncer, por exemplo, é inflamação. Aquela inflamação subclínica crônica, aquela que vai se cronificando e boa parte desse tempo, desses anos que ela vai sendo instalada em você ou no seu paciente, ela é assintomática. Aí que mora o perigo, ela não tem sintomas. E através de exames, nós podemos detectar essas inflamações subclínicas crônicas. Então, esse quadro inflamatório do seu paciente é possível, mas desde que você saiba analisar os exames. Porque não adianta, é como eu falo, né? Então, você dá o exame lá, né? Dá o exame, que muito profissional, ele vê o papel, não vê o paciente, não sabe fazer uma anamnese correta, que lá no meu curso você vai aprender a fazer uma anamnese correta, e fala assim, olha, não estou vendo nada aqui, você está ótimo, mas eu estou sentindo cansaço, o intestino não funciona, né? Eu estou com falta de memória, eu não tenho libido. Ah, mas no exame está bom. O que importa é o papel para eles, não é a clínica. E a clínica é soberana. E o pior de tudo, eles já pedem exames, muito pouco, exames aqueles básicos lá, que não dá para ver muita coisa, e além de tudo não sabe, né? Não sabe níveis ideais de exames, de valores, e vão muito por valores de referência. Então, é como eu falo, né? Se for ver valor de referência, você pede para uma criança de 10 anos ver que você não vai precisar ir no médico, não vai precisar ir num dentista, não vai precisar ir num nutricionista. A criança fala, olha, aqui está falando, papai e mamãe, aqui está falando que a vitamina B12, o normal é de 100 a 900, né? Vamos supor. E você está com 150, então você está dentro do valor de referência, então, ó, tá legal, tá maravilhosa a sua B12. É assim que se vê exame? Qualquer criança vê isso. É lógico que não. Então, quer dizer que uma pessoa que está com 100, 150 é igual a uma pessoa que está com 900? De maneira alguma. Porque da onde que saem esses valores de referência de laboratório? Da média populacional. Então, eles coletam exames, né? Por exemplo, num hospital, e aí faz a média e faz a curva de Gauss, né? Corta os extremos, o que está muito para lá e muito para cá, fica aquela média. Então, quer dizer que você, estando dentro daquele valor, daquela média, você está bem de saúde? Obviamente que não. Porque a média da população, a maioria da população está doente. Então, se você está dentro daquele parâmetro, você é mais um que está doente, né? Então, como que a gente faz, né, para analisar exames de verdade, com dignidade, né, com o seu paciente, com respeito ao seu paciente e com conhecimento? Nós dividimos em quartis ou quintis. E isso eu explico lá na mentoria como que faz isso, tá? Então, dividindo desses quintis ou quartis, né? Eu gosto mais dos quartis. Tudo que for bom tem que estar lá no último quartil. Tudo que for ruim tem que estar no primeiro quartil, né? Mas tem alguns que tem que estar no meio. O cortisol, por exemplo, tem que estar entre o segundo e o terceiro. E tem os exames com níveis ideais também, tá? Mas já parte desse princípio. Não vão por valores de referência, tá? Não vão por valores de referência. Você só quer dizer que você está doente como os outros. Falando aqui, começando com a insulina, eu me lembrei de ontem, uma pessoa que estava com quase 23 de insulina. O valor de referência do laboratório é de 2 a 24, tem laboratórios que vai até 25. Então, a pessoa está com 23, ela está bem? Claro que não, né? Porque o valor ideal de insulina é de 2 a 5. E o médico fala que está ótimo, né? E por aí vai. Então, a insulina é um hormônio que está relacionado com o metabolismo da glicose. E a insulina, além de promover a homeostase da glicose, o equilíbrio da glicose, já aproveitando uma glicose ideal de 75 a 85, mas o médico, né,
provavelmente só vai pedir a sua glicose. Ele muitas vezes não pede insulina. E o que importa é a insulina. Por quê? A glicose pode estar boa, mas quanto de insulina que precisou seu pâncreas produzir para pôr toda aquela glicose para dentro da célula, né? Então, a insulina, além de promover esse equilíbrio, porque níveis ideais de insulina, a insulina é maravilhosa. Ela é até cicatrizante, ela é anti-inflamatório, ela é anabolizante. Agora, níveis altos é um hormônio muito, mas muito inflamatório. Ocasiona síndrome metabólica, por exemplo. Então, ela, além de promover o equilíbrio da glicose, ela também promove a cicatrização dos tecidos. Por isso que diabéticos têm essas feridas que não cicatrizam, porque tem resistência à insulina. O que é uma resistência à insulina? Quando os receptores da insulina, o IRS, por exemplo, que é o receptor que fica lá na membrana da célula, que tem uma portinha. Quando a glicose está lá, né? Está esperando a vez dela para entrar lá na célula. E a insulina se acopla aqui. O que ela vai fazer? Já abrir a porta? Não. Ela sensibiliza o GLUT4. O GLUT4 é um transportador que tem dentro da célula e ele vai lá nessa portinha que o IRS abriu e vai, através de lá, captar a glicose, para a glicose ir lá para a sua mitocôndria, virar glicose 6-fosfato, porque ela vai fosforilar, e aí vai lá se transformar em ácido pirúvico, em coenzima A, né? E depois seguir lá para o ciclo de Krebs. Então, é assim que funciona, mas se a pessoa tem muita glicose, toda hora comendo carboidrato, açúcar, não sei o quê, não vai haver essa sensibilização. Isso se chama resistência à insulina. Sua célula resiste à insulina, tá? Ela não aguenta mais a insulina, não quer saber mais da insulina. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar glicose circulando lá no sangue, e aí vem a hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada é quando a glicose se junta à hemoglobina, ou seja, uma glicose se juntou a uma proteína, porque a hemoglobina é proteína, e glicou. O sangue virou viscoso. Inclusive, tudo que é glicose com proteína e com calor, que nós somos animais de sangue quente, glica. Glicou, perdeu a função. A insulina é um hormônio proteico. Ela pode glicar. Perdeu a função. O receptor é proteico, glicou, perdeu a função. E ainda chama lá os Toll-like receptor 4, que são receptores de inflamação. A inflamação está instalada. Então, por isso que a gente tem que saber analisar o exame e saber qual conduta fazer, né? Então, a insulina é muito importante. Ela pode ser boa ou ruim. Quando a insulina aumenta, é também para regenerar tanto tecidos que foram lesionados por toxinas e alimentação errada. Só que se ela aumenta demais, uma hora o pâncreas vai falar, eu não aguento mais produzir insulina. Você não para de comer errado, você não para de comer açúcar, carboidrato, frutose, então eu cansei, tá? Eu cansei e não vou fabricar mais insulina. Aí o diabético passa de diabético tipo 2 para diabético tipo 1. E o médico, né, sem conhecimento, o médico ou o dentista também pode tratar e prescrever tudo, tá? Até hormônios. Ou nutricionista também não pode prescrever hormônios, mas pode ajudar bastante. Por isso que esses profissionais, seria bom fazer mesmo o curso, a mentoria, né? Para saber como lidar com esse tipo de paciente. Mas não, né? O médico prefere dar um remédio e, se não adiantar, já parte para a insulina. Aí o pâncreas não vai produzir mesmo, né? E cada vez mais injetando insulina, que é um hormônio inflamatório, tá? Então, a insulina alta está associada com a síndrome metabólica, obesidade e pressão alta. E como eu falei, hemoglobina glicada é outro exame que não pedem. A hemoglobina glicada ideal é abaixo de 5. Se tiver 5,6, já é considerado pré-diabético. Como que funciona isso? As hemácias, elas têm uma vida média de 3 meses. E a hemoglobina glicada, né, vai mostrar o grau de glicação dos últimos 3 meses. Então, é um exame bem legal, porque tem gente que fica aí, eu vou fazer um jejum aí,
de 24 horas para dar baixo, né? Minha glicose. Tem gente que se engana, né? Mas só que a hemoglobina glicada já relata, né?